Brasileirão pode ter seu campeão neste final de semana. Olá, eu sou o Francisco e este é o seu canal Visão de Bola. Para nos seguir é fácil, tá vendo aqui escrito inscreva-se? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação para novos vídeos, compartilhe e comente no nosso canal. O Brasileirão de 2023, talvez na era dos pontos corridos, tenha sido o Brasileirão mais maluco que a gente já viu. O Botafogo assumiu a liderança na terceira rodada e foi até a 30ª rodada como líder do campeonato. O Botafogo fez um primeiro turno digno de um campeão, mas fez um segundo turno digno de um rebaixado para a segunda divisão. E tem alternado ao final do campeonato, não tem mantido o foco no título e tem perdido pontos importantes, como na última quarta-feira contra o Coritiba, quando aos 45 abre o placar e no finalzinho do jogo, nos acréscimos, toma o empate contra o Coritiba. Mas vamos falar da rodada e a opinião do Visão de Bola sobre cada rodada. Hoje, às 18 horas, neste sábado, nós teremos Corinthians Internacional na Arena Corinthians. Um jogo certamente morno, em que o Corinthians fará uma partida mais tranquila. Por quê? Porque o Corinthians não corre mais nenhum risco de rebaixamento. O Internacional também vem com o time já em final de campeonato, pensando talvez numa Sul-Americana, tranquilo, não corre risco também de rebaixamento. Vai ser um jogo, digamos ali, para inglês ver. Mas vou colocar meu resultado aqui, o Visão de Bola. 1-1 esse jogo. 1-1 na Arena Corinthians. Às 21 horas nós teremos Atlético Mineiro, postulante ao título, contra o São Paulo. O São Paulo que depois, Pido, essa para você, depois de quase 35 rodadas, 36 rodadas, não havia ganho um jogo sequer pelo Campeonato Brasileiro, que na Copa do Brasil ele fez sim, teve vitórias fora, inclusive contra o Flamengo. O São Paulo só venceu uma partida fora dos seus domínios. E essa partida foi exatamente na última rodada, quando venceu o Bahia no último minuto do jogo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, por 1-0. Então, o São Paulo é um time que depois que ganhou a Copa do Brasil, não tem sido aquele São Paulo eficiente que todos esperavam, que o Dorival Júnior faria jogar um futebol exuberante, com Rames Rodrigues, com Lucas Moura e companhia, com Calera que se machucou. Então, o Atlético Mineiro, que é o postulante ao título aí, certamente, mesmo enfrentando uma grande equipe como o São Paulo, o Atlético Mineiro, ele é o franco favorito. Depois de duas partidas exuberantes do Atlético Mineiro contra o Grêmio, na sua arena MRV, onde venceu o Grêmio por 3-0 com total autoridade e onde fez um jogo tecnicamente perfeito contra o Flamengo, onde explorou os pontos falhos do Flamengo, onde explorou as falhas na defesa e acabou com o Flamengo no Maracanã, metendo um sonoro 3-0, digno de um campeão, né? Então, a aposta do Visão de Bola, Atlético Mineiro 2, São Paulo 0. No domingo, a rodada continua. Flamengo e Cuiabá no Maracanã, às 16 horas. O Flamengo é um time que trouxe uma certa esperança para a sua torcida, né? E o Flamengo vai fazer um jogo festivo nesse final de semana para a despedida de um ícone do futebol mundial. Felipe Luiz não é só um jogador de futebol. Felipe Luiz é homem, um cara de caráter, um cara de princípios, e ele disse que se viesse jogar no Brasil, jogaria em um único clube, é o Flamengo. E quando ele não conseguisse mais jogar no Flamengo, então ele não jogaria em clube nenhum. Felipe Luiz, ele tem um amor desde criança, mesmo nascendo em Santa Catarina. Felipe Luiz, ele é torcedor do rubro-negro carioca. Parabéns, Felipe Luiz, pela sua carreira vitoriosa, parabéns por todos os títulos conquistados, parabéns por ser bicampeão da Libertadores da América, parabéns por ser bicampeão do Campeonato Brasileiro, parabéns por ser bicampeão carioca, parabéns por ser bicampeão da Supercopa do Brasil. Parabéns, Felipe Luiz. Você é um ícone. Eu não gosto da palavra ídolo. A palavra ídolo se remete a um patamar diferente e eu não utilizo a palavra ídolo, mas eu utilizo a palavra ícone. Você é um ícone, você é um exemplo a ser seguido. Uma outra despedida, mas esse não irá se despedir do futebol. Se despedir, sim, do Flamengo. Teve uma carreira vitoriosa desde 2019,
mas teve uma carreira, um ano um pouco conturbado, dividindo lesões, afastamentos, e os técnicos não o colocavam para jogar. Eu estou falando de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é muito criticado quando jogava no São Paulo, muito criticado, cogitou muitas vezes, segundo o seu próprio depoimento, não jogar em outro clube a não ser o São Paulo, mas quando ele, segundo ele, recebeu o convite do Flamengo, não hesitou e aceitou o convite do mais querido e foi para o Rio de Janeiro, aonde ali se tornou, fez um brasileiro fantástico sob o comando, sob a batuta do técnico português Jorge Jesus e aquele time fantástico do Flamengo de 2019, vencendo o Brasileiro e a Libertadores de forma surpreendente, de forma emocionante, que mesmo aqueles que não são torcedores do Flamengo se emocionaram com aquela virada sobre o River com 2 gols do Gabigol. O Rodrigo Caio também, eu quero falar do caráter desse moço. Esse moço tem um caráter excepcional também. É um exemplo de atleta, é um exemplo de ser humano, merece todo o nosso respeito, as nossas palmas para Rodrigo Caio. Onde você estiver, Rodrigo, nós estaremos te acompanhando, o Visão de Bola estará de olho em você e torcendo pela sua carreira. Mas vamos ao jogo. Flamengo e Cuiabá fará um jogo. O Flamengo ainda tem esperança de que o Palmeiras venha tropeçar no seu jogo, o Galo tropeçar, o que eu acho muito difícil, e ele vencer. Mas o Flamengo precisa primeiro vencer ao pensar nos outros. Quando o Flamengo entrar em campo amanhã, o Flamengo já saberá o resultado do Atlético Mineiro contra o São Paulo. Quando o Palmeiras entrar em campo amanhã, às 16 horas, o Palmeiras já saberá o resultado do Atlético Mineiro. Então é um campeonato muito diferente e um campeonato muito emocionante. Também amanhã nós teremos Palmeiras e Fluminense. Há relatos no burburinho, nos bastidores, estão dizendo que o Fluminense vai com o time em reserva para entregar o jogo, a famosa mala branca, né? Para entregar o jogo, para não deixar o Flamengo ser campeão. Não precisa o Fluminense fazer isso. Não precisa, porque certamente o Palmeiras fará isso e vencerá o jogo e será o campeão. No Allianz Parque, o Palmeiras tem um time melhor, o Palmeiras tem um time que sabe o que quer, o Palmeiras está focado, Abel Ferreira não deixará passar essa oportunidade e certamente, na opinião do Visão de Bola, o Palmeiras será considerado, ou já será de fato, o campeão brasileiro. Agora, torcedores do Flamengo e de outros clubes, não reclamem, porque em 2009, o Flamengo também... eu sou torcedor do Flamengo, mas o Flamengo também foi beneficiado. Então o Palmeiras, ele deve fazer o resultado em cima do Fluminense e eu estou apostando num 3-1 do Palmeiras sobre o Fluminense e o Palmeiras já levanta a taça amanhã no Allianz Parque. Botafogo e Cruzeiro. Do Cruzeiro para baixo, o Cruzeiro é o 15º colocado com 43 pontos. Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia, Goiás disputam 2 vagas para o rebaixamento. Então o Botafogo enfrenta o Cruzeiro no Newton Santos, no Tapetim, na esperança de vencer o jogo, que o Flamengo não vença o seu jogo, que o Palmeiras não vença o seu jogo e que o Atlético Mineiro também não vença o seu jogo, para que ele possa levar para a última rodada. Mas, meus amigos, análise comigo. Levar para a última rodada todos com a mesma quantidade de pontos é muito difícil, porque o saldo de gols do Palmeiras é muito alto. O saldo de gols do Palmeiras é muito alto. Então seria uma diferença enorme esses clubes ter que fazer muito saldo para bater o Palmeiras. Então a diferença teria que ser batida em número de pontos mesmo, né? Então a aposta do Visão de Bola neste jogo é Botafogo 2, Cruzeiro 2, que está tentando fugir da zona de rebaixamento. América e Bahia. América Mineira às 18h30 e Bahia. O América já rebaixado, o Bahia com 41 pontos, é isso? 41 pontos, tentando fugir da zona de rebaixamento. O Bahia está tentando fugir da zona de rebaixamento, está tentando fugir do descenso. Como baiano, estamos torcendo para que o Bahia fuja do descenso. Eu vou, mesmo jogo sendo realizado em Minas Gerais, eu gosto de ver o time do América jogar. O time do América tem um time certinho, mas infelizmente não deu muita sorte e não conseguiu permanecer na primeira divisão. Então vamos torcer aí para que tenha um grande jogo, mas vamos fazer a nossa aposta aqui do Visão de Bola. 2-0 Bahia jogando em Minas Gerais. Próximo jogo, Fortaleza e Goiás, às 18h30. É outro confronto. O Goiás tem feito
tem causado muitos problemas aos clubes que estão um pouco acima da tabela, jogando fora, jogando em casa. Mas esse é um jogo para o Fortaleza se firmar. O Fortaleza ele está com 48 pontos, não corre risco também, mas o Fortaleza ele não tem jogado um futebol que convença a sua torcida. Nos últimos jogos, o Fortaleza perde para o Flamengo, o Fortaleza empata com o Botafogo e o Fortaleza empata com o Palmeiras também. E com o Palmeiras estando vencendo, e tiveram 2 ou 3 lances que tiveram a chance de matar o jogo e encerrar o jejum de vitórias. Então o Fortaleza vai apresentar um bom futebol, com certeza, jogando no Castelão, e vai dar um presente para a sua torcida vencendo a gente torce para que o campeonato termine de forma linda, de forma verdadeira, de forma honesta, como sempre foi. Vamos lá. Partida. Bragantino e Coritiba jogando no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, né? Então o Bragantino, o Red Bull Bragantino, vai disputar essa partida contra o já rebaixado Coritiba, e acredito que o placar, o Bragantino está lutando para ver se consegue ir direto para a fase de grupos da Libertadores, não tem mais chance de título. O palpite do Visão de Bola: 2-0 Bragantino contra o Coritiba, né? Grêmio e Vasco. O Vasco tá numa situação, meu amigo, de que tá com 42 pontos, o Vasco precisa de 5 pontos, tem 6 em disputa, o Vasco precisa, no mínimo, empatar esse jogo. Então o Vasco, ele vai oferecer muita resistência para o time jogando contra o time do Renato Gaúcho no Sul. Mas o Grêmio tá tentando, de todas as formas, ir para a Libertadores da América, pela fase de grupos. Então, eu vou dizer que esse jogo vai ser 2-1 para o Grêmio. Atlético do Paraná e Santos, também no domingo às 18h30. O Atlético do Paraná também tem sido um time inconstante, não tem passado a confiança devida para os seus torcedores, tem sido um time inconstante, um time que não tem apresentado confiança para os seus torcedores. E o Santos? O que dizer do Santos? O Santos está com 43 pontos, na 15ª colocação, corre risco de rebaixamento sim, muito risco. No último jogo toma 3-0 do Fluminense jogando na Vila Belmiro, e o Santos precisa apresentar alguma coisa, mas jogando na Arena da Baixada é muito difícil. É triste ver o time do Santos nessa situação, o time que revelou Pelé. Eu não gosto de falar de outro, gosto de falar de Pelé, o rei do futebol. Então, um time que revelou Pelé está nessa situação. Eu acho que todo brasileiro gosta do Santos. Eu gosto do Santos, gosto muito do Santos, torço pelo Santos para que o Santos saia dessa situação incômoda, né? E que o Santos volte a viver tempos de glória, né? E você, o que acha? Quem vai ser o campeão? Quais são os 4 rebaixados? Em quem você aposta? Quais os seus placares para todas essas partidas? Comente aqui, ó. Coloca o seu placar aqui e nos ajude. Comente, curta e compartilhe. Até a próxima. Depois da partida, nós vamos falar sobre onde nós erramos e onde nós acertamos. Até lá.